Fala, irmãos, a paz de Senhor Jesus. Então, conselhos, tá, sobre relacionamento, tá, mas eu quero deixar explicado aqui. Vou dar o exemplo de um padre. Um padre, tá, ele é o que se espera, né, que o padre, ele venha estar se resguardando, tá, sem ter relacionamento. Apesar disso, ele pode aconselhar, tá, a pessoas a terem um relacionamento, tá? Ele pode aconselhar baseado na palavra, tá? Por exemplo, o apóstolo Paulo, tá? Acredita-se, né, que ele não tinha um comprometimento ali, né? Acredita-se, né? Por causa da fala dele, de falar, né, que queria que fossem solteiro, né? Aí explica lá aquele que é solteiro consegue se dedicar mais a Deus, aquele que é comprometido, casado ou casada, né, já é uma obrigação que faz parte também da lei de Deus, ele, né, se dedicar à família, ao casamento. Óbvio que em primeiro lugar Deus, mas acaba tendo que dividir o tempo. Então o solteiro ele consegue se dedicar melhor à obra. Porém, isso é para quem tem um dom, tá? Se você está ligado à mulher, se você tem um desejo de construir família, se sente aquela necessidade sentimental, afeto, você sente o afeto, sente a vontade da atração, a vontade sexual, você não deve lutar contra isso, né? E pronto, na força do braço eu vou conseguir ficar solteiro, tá? Você deve realmente ter, tá? Formar realmente, né, o casal conforme Deus disse, tá? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque com que experiência eu posso chegar para vocês e falar de relacionamento? Tá? Com que propriedade eu vou falar isso? Então, é justamente para quebrar esse argumento, tá? Eu não preciso ter uma experiência ou ter tido uma ou várias, tá? Para mim chegar aqui e contar, tipo assim, para validar o que eu estou falando, tá? Porque, sabe, é uma coisa que você, pela própria palavra de Deus, você já consegue trazer um aconselhamento, tá? E, obviamente, existe, né, situações, né, que você pode estar trazendo, né, também para estar ajudando esse aconselhamento, tá? Contanto que não interfira, obviamente, nas escrituras, né? Então, vamos lá, tá? Olha, eu sei que tem pessoas que são virgens, tem aquelas que não são e não estão em um relacionamento, ou seja, a pessoa ela quer ter um relacionamento, né? Ela tá no famoso, né? Escolhi esperar, seja você virgem ou não. E tem aqueles que já estão num relacionamento, mas estão precisando, né, de um aconselhamento, tá? Então assim, eu não vou separar aqui, tá? Tipo, a partir desse minuto tal vai ser, né, para esse grupo. Não, vou tentar fazer de uma forma aqui, né? Quero fazer de uma forma que, né, ambos consigam entender sem eu ter que fazer esse repartimento, tá? Então assim, primeiro eu quero responder uma pergunta, tá? Deus escolhe alguém para a pessoa, tá? Jesus falou, seja vós falar sim, sim, e não, não, que passar disso é de procedência maligna. Sim, Deus escolhe alguém, tá? Só que o fato de Deus escolher alguém não significa necessariamente que você vai estar com esse alguém, com essa pessoa, tá? Antes, né, de aprofundar nisso, vamos deixar claro que Deus é soberano e na soberania de Deus ele concede a nós o poder de escolha. Muitas coisas da vida nós fazemos a escolha, tá? Outras coisas Deus ele vai interferir, tá? Mesmo você querendo ou não querendo. Então assim, existem situações. Tem pessoas que eu creio, tá, que Deus ele força, né? Ele força realmente a situação para que aconteça conforme ele quer, tá? Por qual motivo? Uma, porque Deus quer, né? Eu entendo que faz parte ali, é uma coisa de muita urgência, né? Não tem como chegar e falar por causa disso, né? Deus sabe, entendeu? E tem outras situações que ele quer, tá? Ambas ele quer, tá? Eu creio assim, tá? Por exemplo, Jonas.
Deus agiu soberanamente, tá? Impedindo Jonas, tá? De fazer a vontade dele. Então você vai ver outras situações que mesmo Deus falando que não era da vontade dele, Deus ele respeitou a escolha da pessoa, tá? Então eu consigo entender essas formas de Deus agir e do ser humano agir, tá? Qual é a sua situação, a nossa? Então assim, para saber, né, a gente precisa realmente, né, ter uma testificação da parte de Deus, ter um direcionamento, tá? Mas não foque, né? Deus tem alguém para mim, né? E eu vou esperar ele revelar. Não fique focando, por quê, cara? Existem relacionamentos que Deus uniu, cara, que a pessoa, tipo, a coisa aconteceu naturalmente, foi fluindo, né? Foi uma coisa assim que não precisou, né, chegar, a pessoa ouviu uma voz, né? Não precisou vir uma revelação, né? Sabe? Tem pessoas que estão aí unidas e foi naturalmente, não foi uma coisa assim que é você, tá? Mas assim, apesar disso, tá? A pessoa ela sente o amor, né? Então o fato de sentir o amor, tá? Deus é amor. É óbvio que existe uma diferença, né, entre amor, paixão, e tem aquela coisa toda, então a gente sabe, né? Mas então assim, eu creio que Deus testifica, mesmo a pessoa não ouvindo a voz, Deus testifica, tá? Mas será que é o primeiro momento? Pronto, bati o olho a primeira vez, né? Então assim, cada situação, então, né, não tem aqui como falar por todo mundo, tá, gente? Mas não fique focando, se você esperar no primeiro momento, né, pronto, eu tenho que ouvir uma voz, eu tenho que, né, você tem que usar a sua inteligência, tá? Escolher de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se você sabe que aquela pessoa, né, ela tem uma conduta tal, né, ou ela tem um histórico tal, apesar que Deus perdoa, né? Maria Madalena era prostituta, né? Então assim, você não vai, né, criar um limite para o poder transformador de Deus, tá? Mas óbvio que você sabendo que essa pessoa tem um histórico desse tipo ou algo do tipo, que hoje é muito comum, mesmo que não seja aquela clássica prostituição, mas hoje em dia existe uma prostituição que praticamente atingiu muitos, a maioria, né? Que é aquela famosa situação que a pessoa tinha um namorado, daqui a pouco teve outro, né? Então assim, cara, já é um histórico de prostituição, tá? Já é, cara, entendeu? Então assim, tá tudo acabado? Não, mas é uma coisa que você tem que ficar atento, você tem que considerar, óbvio que, né, primeiro que você não deve exigir a Deus, eu tenho que casar com uma virgem, né? É uma exigência. O profeta Oséias casou com uma prostituta, profeta, tá? Então assim, não é uma exigência, tá? Se você tem esse desejo, né, se você quer isso, peça com humildade a Deus e eu creio que Ele vai te considerar. Você não pode impor para Deus, porque eu sou virgem também, então eu tenho que ter uma virgem, né? Você está sendo, né, exigente, você está querendo impor, entende? Não é assim que funciona. Mas você pode desejar. Se você deseja, olha, Deus, eu quero que seja uma virgem, né, de forma humilde, não colocando Deus na parede, tá? Eu creio que Deus vai te conceder sim, tá? Só que o que acontece? O fator para escolher não é ser virgem, tá entendendo? Ser virgem não quer dizer que a pessoa ela tem um bom histórico, tá? Ela pode ser virgem, ou seja, em questão, né, de sexual, ela não tem ali uma culpa, digamos assim, né, alguma coisa sendo passado, mas ela pode ser uma pessoa que ela tem outras condutas, tá? Que, sabe, já é um fator para você não considerar aquela pessoa mesmo sendo virgem, tá entendendo? Então não foque, né? Porque hoje em dia, né, tem essa divisão, né? Abomina as mulheres que não são virgens, tá? Tipo assim, não presta. Aí acho que são galera já endeusa. E não é assim que funciona, tá? Porque apesar de uma ser virgem e outra não ser, ambas continuam sendo mulher. E continuam sendo o quê? A gente sabe, seres humanos falhos, tá? E outra coisa, mesmo, tá,
se você ouvir a voz de Deus, ter uma direção e realmente ficar com uma pessoa que seja da vontade de Deus, que Ele escolheu por você, não quer dizer que vai dar tudo certo, porque é só você olhar o exemplo de Adão e Eva. Mas por causa da desobediência de ambos, tá? Eva desobedeceu, tá? Adão desobedeceu, tá? Então, assim, mesmo tendo a bênção de Deus, você tem que zelar para que não vire uma maldição. Então, assim, por isso que é muito importante, tá? Você buscar alguém que seja do direcionamento de Deus, tá? Para tu ver, se mesmo Deus dando a direção, mesmo Deus, né, essa aqui, cara, você vê que a situação, né, a primeira situação que teve já, né, aconteceu um problema sério, né? Graças a Jesus que, né, a gente está livre da maldição do pecado. Estamos aguardando a ressurreição, arrebatamento, sétima última trombeta, tá? Então, assim, mas para você, né, você que já, né, já teve relacionamentos aí, né, ou você mesmo que não teve, mas você sabe que, né, existem muitos exemplos, né, ruins aí que acabam desanimando a questão de você se envolver em um relacionamento, né, envolver em um casamento, né. Quantas histórias de pessoas sendo não cristão ou cristão, ou seja, pessoas, né, que tiveram algum escândalo, algum problema no casamento, no relacionamento, e aquilo serviu de combustível para você, né, desistir da ideia. Então, o exemplo que tem sobre isso é o que mais tem por aí, que muitos têm, tá? Os bons exemplos disso, né, que você pode olhar, né, ver um casamento ali de sucesso. O que seria um casamento de sucesso? Cara, um casamento que nunca houve uma traição. Óbvio que só de você olhar e cobiçar, ou seja, né, praticamente possível, né, cara? Mas digo que nunca houve uma traição fisicamente, tá? Existe, tá? Existe, mas, né, tem que garimpar para você achar uns exemplos desses aí, tá? Então, assim, só que mesmo esses exemplos aí, tá? Eles tiveram momentos, né, turbulentos, não nesse sentido, mas em outros sentidos, tá? Então, assim, né, você tem que entender, olha, se eu seguir a direção de Deus, tá? Ou seja, pronto, é a pessoa certa, tá? Deus abençoe, agora cabe a você, né, zelar, né? Você tem que zelar pelo jardim, né? Tem que estar cuidando do jardim você, e obviamente, né, conforme está escrito, né, que o marido ele tem que agradar a esposa agradar o marido, ou seja, né, é um trabalho mútuo, é os dois juntos, né? Não era Adão não tinha que fazer tudo sozinho, nem Eva fazer tudo sozinho, apesar que sim que a função, né, uma das funções de Eva era ser ajudadora, ou seja, claramente ela tinha uma função ali, né? A gente sabe que cada um tem que entender o seu lugar, né? Cabeça na cabeça, né? Membros inferiores e membros superiores, então cada um tem que entender. Ninguém pode passar por cima, né, da lei que Deus estabeleceu, entendeu? Cada um entendendo isso, tá? Cara, é sem chance de dar erro. Não tem como dar erro. Só que a questão é que a gente sabe que existe uma dificuldade para se cumprir isso por causa, né, da interferência, né, das trevas através de pessoas e, né, inveja, né, mas não é assim que funciona. Pronto, botei inveja, não é assim que funciona, entendeu? Não tem como, pronto, chegar e vou destruir o casamento. Não é assim que funciona, tá? Se vocês estão firmados, estão protegidos, estão seguindo as instruções da palavra de Deus, cara, se Deus permitir, pode levantar o que for que não vai atingir, porque vocês estão blindados, tá? Agora, lembra daquela situação que tinha, tá? Tinha um aí, né? Usou até o nome de Jesus para expulsar demônio, e o demônio, né, falou que sabe quem é Paulo, mas você, né? Tem uma passagem dessa assim, ou seja, a pessoa usou o nome de Jesus, mas não foi enviada por Jesus, não tinha ali, né, o Espírito de Deus ali, a pessoa não tinha um compromisso com Jesus, a pessoa não estava ali, né, sabe, simplesmente olhou, vou usar o nome de Jesus também e vou conseguir fazer isso aí, a pessoa foi envergonhada. Então, se você ficar só repetindo, meu casamento está blindado, né, somente por isso, não,
entendeu? Não é você falar a frase "meu casamento tá blindado", ela vai ser só uma frase, entendeu? Agora, ela vai ter um potencial se realmente você estiver firmado em Jesus. Aí sim, você pode declarar que você vai estar edificando, tá? Então, o nome de Jesus, ele tem todo o poder. Agora, aquele que usa o nome de Jesus, tá? E não faz parte dele, tá? Cara, a pessoa tá falando, simplesmente é uma sílaba com uma vogal e tal, é um som. Não tá, porque ela não tá usando o nome de Jesus, tá? Ela tá apenas falando uma frase. Então existe uma diferença. Tanto é que Jesus envia, Jesus fala, ó, ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos. Então assim, tem que ter, né, um aval, tem que ter uma autoridade para você chegar, né? Então a mesma coisa, você ficar só falando, usando frases de efeito, né? Isso não vai fazer a união de vocês estarem blindada, tá? Se vocês não estiverem firmados na rocha. Agora, existem pessoas, casais, que mesmo não tendo, né, uma fé cristã, tipo, eu vou na igreja, né? Eu ouço pregação, louvor direto, sabe aquela pessoa que é com, fulano, né, não é cristão, mas tem um casamento abençoado. É possível acontecer isso? É possível, tá? Sim, é possível, tá? Porque primeiro que muitas das pessoas, se não todas, tá? Com certeza todas, mesmo elas não tendo essa questão aí de estar naquela questão religiosa, tá? Mas elas têm princípios bíblicos, tá? Princípios de amor, de respeito, ou seja, não adulterarás, né? Então assim, eles têm vários princípios, vários freios morais cristãos, tá? Então eles cumprem aquilo ali. Enquanto tem pessoas que sabem desse princípio, mas não praticam e são vistos como religiosos, tem aquela denominação de cristão, tá? E por não praticar, então assim, é possível, tá? Mas óbvio, né, que a pessoa, né, também não adianta nada, né, ela ter essa bênção na vida se ela, né, não confessar, obviamente, a Jesus, não confessar os pecados, né, não adianta nada, entendeu? Se ela só espera para essa vida, né, mas então assim, você tem que você já entendeu, você tem que buscar a direção de Deus, ter uma intimidade com Deus, tá? Você tem que escolher, óbvio que, né, como que é essa questão, vamos lá, né? A gente sabe, tá? E eu não vou vir aqui, tá, falar o que todo mundo fala, que você não deve dar importância para a estética. A estética é importante. Se não fosse importante, Deus não criaria o mundo do jeito que é, tá? Existe uma importância na estética, não é o principal, óbvio, tá? A gente sabe a famosa beleza interior, sim. A beleza interior é o principal, tá? Se Deus uniu você com alguém, porque a pessoa é feia, cara, mas Deus uniu, cara, o próprio amor de Deus vai fazer você, né, gostar daquela pessoa, tá? E a gente sabe que essa questão de beleza, cada um tem um gosto. Então você gosta dela, você vai olhar para ela, né? Você vai enxergar ela, é uma mágica, você enxerga ela bonita e só a gente está vendo feia. Não, acho que você consegue perceber uma beleza dela, você consegue achar aquilo bonito, atraente, porque você tem ali o amor de Deus ali, né, que uniu vocês ali. Então a gente sabe disso, tá? Só que se você escolher uma pessoa, você está com uma pessoa e você simplesmente, né, vai pelo argumento da beleza interior, que é difícil acontecer, normalmente a pessoa não vai, né? E você ignora a questão estética, cara, isso é um problema. Porque se você não sente atração, não sente desejo pela pessoa, você está enganando a pessoa, entendeu? É algo feio, entendeu? É bonitinho, vai só pela beleza interior, né? Cara, se você não sentir atração, cara, não vá, entendeu? Não vá. Tem que ter a atração, não como principal. Mas se não tiver atração, tá incompleto. Tem algo errado, tá?
E óbvio que a questão de atração, você poderia estar com a mulher mais top. Que a carne é o seguinte, poderia estar com a mulher mais top, cara. Daqui a pouco você vê uma outra que era menos top que ela e você cria outra. Depois você cria outra de outro tipo, de outra cor, de cabelo, cor de pele, aparência, altura, jeito, né? A carne é assim. Então, não é, se você for só pela beleza, pela estética, você tá iludido, entendeu, cara? Porque, né, cara, você vai querer desejar outro tipo de estética, outro tipo de beleza, se você estiver andando na carne, tá? Agora, se você tá unido pelo amor, tem a bênção do amor de Deus ali sobre vocês, cara, vocês guardando a palavra, cara, você vai ter o desejo sexual pela sua pessoa, né, pela sua parceira, seu parceiro, tá? A questão afetiva, tá? E com a palavra de Deus guardando, você vai conseguir manter isso, tá? Você vai conseguir manter isso aí. Ah, mas então quer dizer que eu não vou sentir mais atração por outra, né? Por outro? Cara, vai sentir. Só que você vai ter força para resistir. Não vai ser algo tão forte assim como seria se você não tivesse, né, alicerçado na palavra, né? Entendeu? Então, assim, não é que, entendeu? Tá muito claro, a gente sabe. Deus pode estar com a pessoa que Deus escolheu, seja ela muito atraente ou não. Tá que essa questão de vir a cobiça, de você de despertar a cobiça, você dar vazão, né, é uma coisa que provavelmente vai acontecer, tá? Cabe a você a resistir a isso, tá? Mas não vai ser aquela coisa, né, que vai tipo, tá entendendo? Não vai, cara, porque vocês estão alicerçados na palavra, você ama o seu cônjuge, você já tem ali o prazer próprio. A palavra diz, para que apalpar os seios, né, de outra mulher? Por que não apalpar o da sua esposa? Tem um versículo que cita isso, né? Se eu não me engano, está em Provérbios, tá? Então, para que, cara? Para que você vai, né, se deitar com outra mulher se você tem a sua, cara? Entendeu? Então, assim, existem vários freios morais. Então, tipo assim, é uma coisa que, se você guardar a palavra, tá garantido. Tá garantido que, se vocês, né, depende dos dois, obviamente, se um errar, né, você também não te dá o direito de errar, né? A vingança não pertence a nós, mas a Deus. E nós temos que perdoar. Então, assim, se você analisar, mesmo com o risco, tá, de você se envolver com uma pessoa que não seja da direção de Deus para você, porque pode acontecer, você pode não ter, né, feito uma boa escolha, não ouviu a voz de Deus, né, se envolveu com alguém que não foi, e aí, o que você vai fazer? Cara, Deus pode transformar maldição em bênção, entendeu? Deus pode abençoar, tá? Então, assim, obviamente, tá, você fez a escolha, né? Não seria a melhor opção. Vou dar um exemplo aqui, de 1 até 10. A 1 é a que Deus escolheu. Vamos supor que você, né, não ouviu a voz de Deus. Você acabou que ficou com a segunda, que foi a que você escolheu, que estaria menos distante, mais próxima da que Deus escolheu. Tá entendendo? Cara, Deus aprova. Deus vai aprovar a sua decisão. Deus te deu o livre-arbítrio. Pronto. Deus abençoa. Porém, seria melhor se você tivesse ouvido a voz dele, tá? Agora vamos supor que você escolheu a número 10. Cara, tá muito mais distante. Deus aprova? Deus aprova. Tá? Deus ele pode abençoar, tá? Óbvio que, corrigindo, né? Não é que Deus aprova no sentido, pronto, eu aprovo isso mesmo, isso que eu quero. Não, a que Deus quer é o número 1. Tá? Mas se você escolheu a 2 ou a 10, Deus ele pode abençoar, tá? É possível haver uma restauração, é possível, sim, porque ele respeitou a sua escolha. Só que você está entendendo, conforme você vai fazendo uma escolha, né, não sabendo escolher, cara, mas a escolha é número 20, cara. Você está entendendo o que pode trazer para sua vida, tá? Você está entendendo o problema? Então, assim, cara, é muito importante você procurar escolher aquela pessoa que Deus quer para você, tá? E sobre a questão de profecia, revelação, cara, eu costumo dizer,
O próprio Deus diz na palavra dele que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu servo, os seus profetas. Está escrito isso, tá? Então assim, eu creio que Deus ele testifica com você, tá? Mesmo que alguém chegue, diga, Deus me revelou. Cara, não diga que sim, nem diga que não. Calma, espera Deus testificar. Se Deus testificar com você, é porque Deus revelou mesmo. Se Deus não testificar, cara, não foi Deus, cara. Porque Deus ele não ia forçar a você nesse sentido. Porque quando tem uma união que é feita pelo amor de Deus, o amor de Deus ele vai testificar com vocês, tá? Não tem como acontecer, tá? Pode ser que no momento a pessoa, por exemplo, Deus confirmou que é fulana, ela não acredita, tá? Não é o momento que vai acontecendo agora. Aí nesse momento ela não teve a testificação. Pode acontecer, sim, mas Deus já te mostrou que é aquela pessoa aí, daqui a sei lá quanto tempo, no tempo de Deus, aí ela tem a testificação. Sim, pode ser isso, tá? Isso é possível, tá? É realmente possível. Agora, né, se você for tomar, sei lá, decisão ali na hora, né, você tem a opção ali de estar mesmo, né, você não tem a testificação, é perigoso. Aí imagina que não é, tá entendendo? E aí? Então assim, existe, né, pessoas que se relacionaram com outras que né, em questão assim, cara, de começo mesmo, a pessoa já viu que não era nada daquilo, que a pessoa estava enganando, a pessoa era mau caráter, traidor, sei lá, traidora, né, sei lá o que, e a pessoa via num disfarce, todo mundo via que, né, viu que não era aquilo, né, quando chegava em casa era agressão, né, cara, e aí? Você acha que Deus ele escolheu, né, cara, pode até ser, porém que não era o momento agora, a pessoa ia passar por uma transformação daqui sei lá quanto tempo, aí a pessoa ia abandonar esse jeito, né, abandonar essa conduta, essa má conduta, tá? Porque Deus transforma. Mas, cara, se você vai na lábia, né, que a pessoa tá falando, pronto, é fulano, aí você não sente o amor, não sente Deus testificando, aí você, Deus ele não vai contra, tá? Deus é amor, tá? Então, algo sério como família, relacionamento, você tem que sentir amor. Se a pessoa cismou que cara, cismaram para você que então só se envolve quando você sentir a testificação. Se você não sentir a testificação, porque não foi e não é. Pronto. Agora, é possível a pessoa resistir, né? A pessoa resistir é possível, porém, cara, o cristão, né, que tem temor a Deus, ele não vai, dificilmente ele vai resistir, tá? Porque ele quer a vontade de Deus, sabe que a vontade de Deus é melhor. Então, assim, cara, até porque Deus ele convence a pessoa, ele vai convencer. Então, no momento que há testificação, sabe, o cristão filho de Deus não vai resistir, não vai, entendeu? A pessoa pode resistir enquanto ela não tem a confirmação, aí sim. Relacionamento que vocês não podem se envolver também é movido a interesse. Movido a interesse, aquele clássico, tá? A pessoa se envolveu por interesse financeiro, tá? Não precisa ser rico, pobre. Vou envolver com fulano, sei lá, a pessoa que é porque tem carro, tem moto. É pobre, mas é o pobre menos pobre. É o que tem carro, tem moto. Vem proporcionar toda sexta-feira, sei lá, um jantar, sábado, né, uma saída restaurante. Cara, se você... Normalmente é mulher que visa muito isso, né? Mas homem, né, sei lá, normalmente é mulher mesmo que visa isso mesmo. Tá, se você tá visando isso, entendeu? Você quer que Deus abençoe, você tá de brincadeira. Porque você não tá se unindo pelo amor, você tá se unindo pelo interesse. E Deus não tem parte com o mamon, Deus não tem parte. O vínculo do amor é a perfeição, tá? Deus é amor, tá? Agora, se você se envolver em um relacionamento desse, é possível que Deus abençoe. Busque uma oração, quem sabe Deus restaure e tal, né? Mas, né, não toma uma decisão dessa, entendeu? Não vá por esse caminho, não vá. E a questão do interesse, o interesse você tem que ter o interesse correto. O que é o interesse correto? O interesse que ambos estejam com o amor de Deus, que ambos façam obras de Deus juntos, que ambos, né, vivam um
para ambos vivendo para Deus e um para o outro. Esse interesse, sim, agora você vai pelo interesse financeiro, você não tem o amor, você não tem atração, ou tem atração, mas né, não tem o amor, né, interesse financeiro, né? Então assim, Deus ele não une, tá? Deus ele não tem compromisso com Mamon. Seu interesse não foi o amor, então está evidente que não foi Deus que uniu, tá? Está evidente. Ah, mas Deus é soberano, ele poderia, né, permitir que ambos se unissem por interesse para lá na frente, né, mudar. E cara, Deus é soberano. Eu não vou dizer que Deus não possa permitir ou criar uma situação dessa. Agora, Deus aprovar, Deus fez, olha, Deus fez a gente se unir por causa do dinheiro, por causa do interesse. Eu não consigo conceber isso, não consigo, é difícil, tá? Então assim, é uma questão de coerência bíblica. Se o motivo for o interesse, tá? Você já pode considerar, tá, que não foi Deus que uniu, tá? Porque Deus é amor, tá? Então, quando envolve Mamon, Deus não tem parte com Mamon. Então assim, a gente sabe, né, que hoje em dia tem aquela regra, né, cara, você tem que ter o carro, tem que ter a moto, né, e tem que ter um valor mínimo, né, se você só ganha o salário mínimo, né, você tem que ter um valor um pouquinho a mais, não sei se é 3 mil, 5 mil, não sei, né, mas, né, então assim, a gente sabe que tá cada vez mais difícil, as mulheres estão exigindo, né, os homens, eles estão mais exigentes, mas não, né, não na questão física, estão mais na questão, né, da beleza interior, porém muitos, né, eles são enganados pela beleza exterior da pessoa, como a pessoa ela se veste de uma tal forma, ou é tão bonita, ela pode ser iludida a acreditar que a pessoa tem uma beleza interior, né? Então, a gente sabe, entendeu? Por isso que tem que ter a direção de Deus, tá? É a carne, mano. A carne, só pela atração, a carne já quer se unir. Só pela atração ou pelo interesse, tá? Agora, a pessoa que você gosta mesmo cara, é a pessoa que você quer estar, entendeu? Quer ter o relacionamento, não vai se arrepender, não vai ter remorso. Ah, acabou, pronto. Não, você quer continuar junto, né? Você não tem aquele sentimento de culpa, né? Você, sabe, quer compartilhar a intimidade, não é uma coisa para ser um momento, né? Então assim, tem toda uma diferença. O ideal, tá, é que o casal, como tratar a questão do ciúme? O ideal, tá, é que estejam juntos. Só que hoje, né, a situação é feita para o marido estar em um ponto geográfico, a esposa está em outro. Não tem como, cara, vai gerar ciúme, entendeu? Vai gerar. Não é o ideal, não é. É possível manter essa distância, manter fidelidade? É possível. Até porque, né, a fidelidade também se prova, né, numa situação dessa, né? Mas óbvio que, né, você acha que o bonito, né, o padrão é ficar sofrendo provação o tempo todo? Não é, entendeu? Então assim, ambos, né, Deus tem um propósito na vez de cada um. Pode ser que, tá, você, sei lá, você tem uma profissão, outro tem outra e tal, mas eu acredito o seguinte, tá, gente? Deus, ele disse o quê? Ambos serão uma só carne, ou seja, tem que andarem juntos. Então, eu entendo, tá, que ambos vão estar andando junto. Até mesmo na questão da profissão de ambos estarem ali, né? Óbvio que eu não estou colocando isso como uma regra, tá? Porque Deus é soberano, tá? E só que, cara, eu penso pra mim, tá? Por uma questão de ciúme, tá, cara? É bem difícil, tá? É bem difícil mesmo, né? Porque se a pessoa estando perto, cara, se a pessoa quiser fazer M e se Deus permitir, a pessoa faz. Estando longe, cara, entendeu? Mesmo que a pessoa não queira, não faça, mas a cabeça pensa sozinho. Então, tipo assim, você, né, é questão de ciúme,
entendeu? Óbvio que tem que saber lidar com isso, não pode ser algo doentio, ficar neurótico, né? Mas você também, cara, tem que, né? Se vocês estão firmados ali na palavra de Deus, estão firmados no amor de Deus, tá? Cara, não há, entendeu? Não tem como haver uma traição. Então você não tem que ficar duvidando, ficar suspeitando, tá? Agora, se você vê que não tá andando bem, tem alguma situação e tal, aí, cara, mano, você tem que suspeitar mesmo, entendeu? Sem neurose, mas tem que suspeitar, entendeu? A gente sabe, cara, se a pessoa quiser trair, a gente sabe que não precisa ser a pessoa mais atraente fisicamente, tá? Tem vídeos aí na internet, cara, que você vê no YouTube aí, né, que a mulher traiu, tipo, cara, é uma situação que você vê, tipo assim, o cara que foi traído é como se fosse ao contrário, tá ligado? A diferença de estética pra você ver. Mas foi uma situação que aconteceu. Então, tipo assim, não é uma regra, tá? A questão da estética. Então, assim, cara, por isso que eu falei, a carne, mano, a carne tem um padrão? Sim, o padrão da carne é o 10/10. A carne, ela tem um padrão de 10/10. Mas se você comer todo dia, cara, a mesma comida, 10, mais top que você imaginar, você vai no restaurante tal, prato tal, você vai enjoar, você não vai querer outra, vai querer, é carne. Então, cara, é essa situação. A pessoa tava com uma pessoa ali, né, supor 10/10, mas por falta por não estar alicerçado na palavra de Deus, por não ter temor a Deus, logo não tem temor a Deus, não tem temor ao próximo, ou seja, não está, né, mantendo a chama do amor aceso ali, cara, a carne está pedindo, né, um prato diferente, o cara está pedindo ali, né, até mesmo uma comida inferior, né, tá pedindo um cachorro quente. Cachorro quente é melhor que um prato de baião de dois com carne de sol, sei lá, aipim. É melhor que um prato de, né, sei lá, de qualquer servo, sei, não é, cara, entendeu? Não é, mas não é, pelo menos para, né, quem nunca comeu cachorro quente. Então, assim, ao paladar não é bom, não é saboroso, e a carne naquele momento tá afim de cachorro quente aí, tá entendendo? Então, assim, por isso que eu citei também essa questão. Se você ir só pela estética, cara, você vai se dar mal, entendeu? Que uma hora você vai querer outra coisa, entendeu? Mesmo, né, você sendo hétero, tá? Mas você vai querer outra, né? Outro tipo de mulher, tá? E óbvio que, né, a questão da carne também, né? Um abismo chama outro abismo. Então, se a pessoa se aprofundar muito na carne, apesar que cada um tem freio moral, né? Tem coisa que é difícil de quebrar freio moral. Se você é muito, né? Se você é hétero, né, cara, quebrar esse freio moral é muito difícil mesmo, né? Mas tem aqueles que tem o freio moral mais fácil, e dependendo, né, da situação, a pessoa pode acabar até fazendo até o que não quer, né? Inclinação carnal, mas então, assim, né, galera, o áudio tá longo, né? Mas é um assunto importante, tá? Essa questão de aconselhamento, tá? Sobre relacionamento, tá? Então tá mais que claro, tá? Que um homem é o cabeça. Um homem sendo cabeça, você sendo cabeça, cara, você não vai subjugar sua mulher, você vai pisar nela, ponto, eu sou cabeça, não, cara, entendeu? Você vai fazer agrado, você vai, às vezes você vai ali, né, fazer a vontade dela, sabendo que aquilo ali não vai, né, causar um mal, né, você vai estar zelando. Agora, quando for, você vê que a vontade dela é má, você vê, opa, né, aí você vai impor a sua de uma forma que deve ser imposta, de uma forma humilhativa, não, mas de uma forma decisiva, um tom de decisão, né? Você vai dizer não, entendeu? Sim, sim, não, que passadiça de procedência maligna. Então, assim, tem que ser assim, entendeu? E se ela cismar que não, aí você apela para a palavra, você vai para a palavra de Deus mesmo e joga na cara a palavra mesmo, entendeu? Ensina ali, né? Cara, cada um vai reagir de uma forma, cada um tem um temperamento, então
né? Não tem como aqui também ficar imaginando muita situação, né? Até porque, cara, né, você vai ter o discernimento ali, né? Deus vai te direcionar, entendeu? Mas, né, tem pessoas que têm tendência a ser teimosa, a ser insubmissa, tá? Ou até abuso de autoridade, né? Querer mandar muito, né? Não, a pessoa não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue ceder, né? Então tem que ter o famoso diálogo, né? Antes de você, né, juntar, tá? De juntar, morar na mesma casa, tá? Vocês têm que ter feito, né, uma limpa mesmo, sabe? Um tem que saber do passado do outro, mínimo detalhe a ponto de você comer meleca, tem que saber, entendeu? Inclusive se você come meleca, né, para de comer meleca. Tem que saber tudo, mínimo detalhe, né? Com quem que a pessoa se envolveu, se não se envolveu, o que que fez, o que que não fez, né? Tem que saber até mesmo a questão da inclinação carnal um do outro, tá? Né? Você tem tendência, né? Sua carne tem uma atração por esse tipo de pessoa, esse tipo de estética, aparência, né? Apesar que eu acho que não é algo muito necessário isso, porque todo mundo sabe, né? Não precisa você perguntar, porque você sabe, tá? Você sabe, tanto para o homem quanto para a mulher. Óbvio que uns, né, cada um tem, né, sei lá, mas assim, é válido você chegar e ter um diálogo desse, entendeu? É válido, entendeu? Mínimos detalhes, entendeu? Tem que ser feito isso aí, entendeu? Para vocês já ter uma noção, né, de situações que vocês vão ter que lidar, saber lidar com essas situações, tá? E não ficar neurótico. Se, né, um estiver enfrentando um momento de tentação, né, tá cobiçando alguém, sei lá, e você tá lutando contra isso, mas tá tendo dificuldade de vencer isso, ou seja, você, tipo assim, você não fez o ato, não chegou a trocar conversa, algo do tipo, mas você vê que aquela vontade, aquela seta, sei lá, desejo continua, algo assim, cara, você tem que chegar e confessar, tá? Para o seu cônjuge, tem que confessar, entendeu? Mano, é feio, mas você chegou a fazer? Você deu vazão? Não. Então, confessa ali a oração, entendeu? E uma hora vocês vão conseguir superar isso aí, entendeu? Tem que ser feito isso. Ou você acha que a sua mulher ou seu esposo não vai sentir atração por outra pessoa? Você tá achando que não, só porque você é 10/10, ou só porque Deus escolheu, né? Você não pode ficar com esse pensamento. Agora, é óbvio que vocês estão na rua, qualquer canto, cara, provavelmente todo dia, você não vai ficar neurótico, amor? Você sentiu atração para aquele cara que passou ali na rua? Ou ela vai perguntar, você sentiu atração para aquela mulher? Cara, não tem lógica, porque é óbvio que sentiu, tá? É óbvio, tá? Não quer dizer que a pessoa ficou ali, nossa, não quer dizer que, sabe, a pessoa viu, passou, chamou atenção, mas como a pessoa tá andando no espírito, tá? Ela não vai dar vazão àquilo ali, ou vai ver, por ela tá andando tanto no espírito, ela viu, tipo, ela não é cega, só que aquilo, né, não trouxe, não afetou ela de uma forma, né, porque existem níveis de afetar. Tem aquela que você vai dar uma olhada, mas pronto, daqui a pouco você esquece. Ou tem aquela imagem que vai ficar na sua cabeça ali durante alguns segundos, ou quem sabe dias. Então assim, tem óbvio que isso não vai ficar numa neurose, né? Mas você sabe, entendeu? Mas você sabe que, né, que isso tipo de coisa acontece, não tem como evitar, tem como amenizar. Agora, coisa que tem como evitar, aí tem, que é o adultério físico, tá? E também o adultério virtual, né, mental, né? Tem como, óbvio que uma coisa ali, fração de segundo, milésimo e tal, não tem, né? Tem coisa que é automática, sim. Tem coisa que realmente é automática. Não vou dizer que não, todo mundo sabe que tem. Agora, você ficar ali, né, chegar e trocar uma mensagem, isso é automático? Não é. Marcar encontro, né, consumir o ato automático? Não é. Então tem essa diferença. Então assim, galera, cada um, né, vai ter na direção de Deus, conforme a instrução da palavra de Deus, vai estar zelando um pelo outro, né, zelando pela santidade de Deus, né, pela palavra, né, zelando um pelo outro, né, amar a Deus sobre todas as coisas,
Você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama a si, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Ou seja, não adianta você ganhar, sei lá quantas almas para Jesus, mas perder a sua não adianta, entendeu? Então, né, mais do que ser usado por Deus é você estar agradando a Deus, né? Conforme Jesus falou, né? Não devem se alegrar porque os demônios te obedecem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Então é isso, pessoal, tá? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glórias a Deus.